Existem pessoas que são naturalmente propensas a ter prazer com o mal e não se incomodam quando o praticam. Os perversos de coração. Shalom! Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Nós sempre procuramos trazer assuntos que sejam muito relevantes para o contexto judaico-messiânico. E temos este que diz muito sobre as questões do Tanar e coisas que falam a nossa vida e precisamos compreender bem. Hoje nós vamos falar sobre os perversos de coração. Bom, existem pessoas que imaginam que a bondade do Eterno é tanta que ele não vai rejeitar ninguém, que não existe inferno, que não haverá condenação. Tem quem pense assim. Mas será que é assim mesmo que o Eterno se revela nas Escrituras? Vamos ver, começando por Provérbios, capítulo 11 e verso 20, que diz assim: O Eterno detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Há claramente um antagonismo de sentimentos aqui. A uns ele detesta e com outros ele tem prazer. Não parece que haja espaço para entender que existem exceções. Em princípio, o homem nasce com tendência para o mal. E isso foi afirmado pelo Criador desde o princípio. Lá em Gênesis 6, verso 5, diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O que é o mal? Por definição, de acordo com o dicionário, é o que prejudica ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo, desastroso para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral, ou infelicidade. Existem pessoas que são naturalmente propensas a ter prazer com o mal e não se incomodam quando o praticam. Mas, ainda que existam pessoas que desejem o bem, não há quem não falhe. No Salmo 14, verso 3, diz assim: Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Se é assim, quem vai escapar de ser detestado pelo Eterno? Na verdade, ninguém. Mas foi cumprido um plano idealizado pelo próprio Criador para transformar um condenado em uma pessoa transformada, que agora evita o mal. Precisamos ser realistas. Existem pessoas más que nunca se arrependem e serão destinadas à segunda morte. E é o Eterno quem as condenará. Mas na presciência de Deus, essas pessoas já estão condenadas. Por exemplo, Tito capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim: Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma ou duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado e por si mesma está condenada. Pelo conhecimento de Deus, algumas pessoas já estão condenadas antes mesmo de morrer. E isso fica claro, fica bem mais claro no caso de Judá ou Judas. Em Mateus 26, verso 24, diz assim: O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito,
Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. O Eterno já sabia que ele não se arrependeria, mesmo tendo oportunidades. Também, vamos ver o coração do Faraó, que já era conhecido pelo Eterno. Em Êxodo, capítulo 3, verso 19, diz assim: Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Mesmo depois de ele ter visto tanta evidência do Deus de Israel e ter sofrido tanto devido à sua teimosia, ele ainda tentou trazer o povo de volta devido ao coração mau que ele tinha. Às vezes nós pensamos, o Eterno dará oportunidade para todos se arrependerem, mas nem sempre a oportunidade é aproveitada. Corá, ou Coré, em algumas versões, foi um homem levita que afrontou Moshe e Arão. Ele não só desprezou ao Eterno, como ainda arrastou outros para a mesma condenação. Olha o que diz o texto de Números, capítulo 16, versos 30 ao 33. E diz assim: Mas se o Eterno fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Eterno. Assim que Moisés acabou de dizer isto, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. O juízo sobre eles foi imediato e evidente diante de todo Israel. Foi chocante e o povo temeu muito, mas aqueles homens colheram o fruto do seu desprezo ao Criador. É importante conhecermos tudo que o Eterno despreza e odeia. Não porque possamos eventualmente fazer estas coisas, porque afinal, qualquer um que recebe Yeshua na sua vida nunca irá desprezar o seu Criador, mas para identificarmos as pessoas perversas e não nos envolvermos com elas. Salomão, nos dá algumas dicas. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 6, dos versos 16 ao 19, que diz assim: 6 coisas o eterno Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras. São 6. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse é o 7º. Devemos levar estas coisas muito a sério, pois saber que o Eterno odeia alguma coisa ou até detesta deve nos levar a pensar sobre o assunto. Observe que derramar sangue inocente é menos grave do que provocar discórdia entre irmãos, ou que semeia contendas entre irmãos, conforme outra versão. Por que isto? Porque quem derrama sangue inocente peca para si só e não tornará a vítima culpada de pecado se for inocente. Mas o que semeia contenda, ou então discórdia entre irmãos, peca para si e ainda induz outros a pecarem. Isso é gravíssimo. E o Eterno pesa essas coisas adequadamente.
Para quem imagina que o Deus da primeira aliança é diferente do da nova aliança, vamos ver esse texto que nós temos aqui, que está no livro de Atos, capítulo 5, versos de 1 ao 11, que diz assim: Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a comunidade e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Ananias e sua esposa Safira eram religiosos e até se envolveram com os messiânicos, mas os seus corações não eram sinceros. E por agirem com falsidade diante dos filhos de Deus, a trama foi revelada e a mão do Eterno pesou sobre eles e morreram instantaneamente diante de várias testemunhas. A morte de uma pessoa carregada de pecados já é uma catástrofe em si mesmo, pois a existência dela por toda a eternidade já vai ser um tormento por saber que não poderá sair de sua condenação. Mas, em alguns casos, o Eterno, além de levar à morte uma pessoa, ainda desonra o seu corpo, para que todos saibam que o Eterno a desonrou. Como foi o caso do rei Acabe e sua mulher Jezabel, quando o profeta Elias proferiu por profecia a sentença dada pelo Eterno. Vemos no caso de Acabe, primeiro livro dos Reis, então, 1 dos Reis, capítulo 22, verso 37 e 38, diz assim: Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Já no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versos 36 e 37, trata sobre Jezabel, e diz assim: Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Eterno anunciada por meio do seu servo Elias, o tisbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Olha, o rei tentou se esconder na batalha usando uma roupa comum para que não fosse identificado, né?
para que ninguém soubesse que ele era o rei. Mas uma flecha atirada ao acaso o atingiu no vão da armadura, e ele morreu sem glória e de forma humilhante. Já a rainha, ela foi lançada de uma janela do palácio. O seu corpo se rompeu no solo e sequer pôde ser sepultado com alguma honra. Por quê? Porque os cães comeram o seu corpo. E diz o texto que só sobrou o crânio, as mãos e os pés. E tudo isso porque a mulher, filha de um rei dos Sidônios, trouxe o culto a Baal para o povo de Israel, começando pelo rei Acabe, que foi influenciado, e depois influenciou o reino de tal forma que o profeta Elias chegou a pensar que só ele não dobrara os joelhos diante dos deuses cananitas. O pecado de Acabe foi tão sério que o Eterno não permitiu que o rei tivesse descendentes no reino. Alguém acha que o nosso Criador foi muito severo? Pois entenda que a ofensa foi muito mais grave. Centenas de milhares do povo de Israel foram desviados da Torá para prestar cultos a demônios e desprezaram o Deus de Israel por causa da imprudência do rei. E essa severidade não foi uma demonstração de vingança, pois somente a morte deles já bastaria para serem castigados de forma justa. E, de fato, as vítimas nem ficaram sabendo o que aconteceu com seus corpos. Mas toda a circunstância que envolveu essas mortes foi para que as pessoas soubessem da indignação do seu verdadeiro Deus e o temessem. O Eterno também humilha os arrogantes que blasfemam o nome do Deus de Israel. Vamos ver, por exemplo, o caso de Golias. Lá no primeiro livro de Samuel, então 1 de Samuel, capítulo 17, e o verso 4 diz assim: Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do campamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. E já o texto, já o capítulo 1 de Samuel 17, versos 45 e 46, diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Eterno o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Já no verso 49 ainda diz: Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. A arrogância de um homem grande e forte o levou a proferir blasfêmias contra o Deus de Israel e acabou de rosto no chão, diante de um rapazinho ruivo e aparentemente fraco. Por mais hábil que Davi fosse com a funda, no momento de enfrentar um guerreiro experiente em matar soldados em batalha, dificilmente acertaria um golpe mortal em um homem correndo para ele com armas imensas. A pedra poderia até ferir Golias, mas dificilmente o impediria de avançar contra Davi. E eu creio que a mão do Eterno colocou a pedra no lugar certo para parar o grandalhão e permitir que o jovem usasse a própria espada do guerreiro para cortar-lhe a cabeça. Os blasfemadores não ficarão impunes. Vejamos a reação do Eterno contra um
povo que era conhecido por suas crueldades. Em Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: A palavra do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O povo de Nínive era famoso por sua crueldade contra os vencidos nas guerras, principalmente por empalar as vítimas. Muitas nações foram vencidas por eles, e também Israel, durante o reino de Ezequias, tendo usado então de crueldade extrema. Então, o rei de Nínive foi muito cruel com os que foram vencidos. E por tudo isto, o Eterno enviou Jonas para proferir a pena a essa nação. Isso está em Jonas 3, versos 2 a 4. Diz assim: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Eterno e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Isso realmente iria se realizar. Mas algo extraordinário aconteceu. Exatamente o que o profeta Jonas temia, porque Jonas odiava o povo de Nínive pelo que eles tinham passado em Israel. Mas em Jonas 3, verso de 5 a 10, diz assim: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido que nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar alguma coisa, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus mudou de atitude e não os destruiu como tinha ameaçado. Fica aqui evidente que a perversidade de um povo seria o motivo para a sua morte e destruição, e se assim tivesse ocorrido, seria perfeitamente justo. Contudo, houve um arrependimento real quando souberam das consequências dos seus atos, e eles se humilharam diante do Deus de Israel, alcançando assim misericórdia daquele que tem todo o poder sobre a vida da sua criação. Muitas vezes, vemos as perversidades cometidas por pessoas, como agressão a pessoas vulneráveis, crimes medonhos contra crianças, desfalques por políticos ou pessoas ligadas à política que roubam fortunas de uma nação, traficantes que escapam da justiça, assassinos que matam sem motivo e parece que nada acontece com essas pessoas. Se são poderosas, parece que ninguém as ameaça. Mas isto é um equívoco. O eterno nosso Deus não deixará ninguém impune. Os que deixarem esta vida sem se arrependerem passarão a eternidade lamentando por tudo que fizeram por aqui. Por isso sabemos
que se cumprirá o que Yeshua disse, lá em Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Nós também sabemos que algumas dessas pessoas poderão se arrepender e alcançar o perdão, ainda que certamente colherão os frutos das consequências de seus atos. Temos que dar graças ao Eterno por isto, porque se assim não fosse, nós mesmos não estaríamos sido perdoados dos nossos pecados. Assim que fique claro, ninguém ficará sem dar contas das suas ações, e sabemos então que o Eterno é suficientemente misericordioso para perdoar todo tipo de pecado, desde que haja arrependimento. Que felicidade termos Yeshua em nossa vida. Que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém e amém.